Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, 1º de março de 2022. Santo Agostinho, que nos inspira neste dia, dizia o seguinte: Deus que te criou não quer nada de ti fora de ti mesmo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Amém. Marcos capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, Jesus falava da conversa dos discípulos sobre os bens materiais, distanciar-se das coisas, vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus, ou seja, como Jesus, devem viver em tal gratuidade, colocando a vida nas mãos de Deus, servindo os irmãos e irmãs. No Evangelho de hoje, Jesus explica melhor como deve ser esta vida de gratuidade e serviço de quem abandona tudo por Ele, Jesus, e pelo Evangelho. 100 vezes, mas a partir de agora, com perseguições. Pedro observa: deixamos tudo e te seguimos. É como se dissesse: fizemos o que o Senhor pediu ao jovem rico. Deixamos tudo e seguimos você. Diga-nos como deve ser a nossa vida. Pedro quer que Jesus explique um pouco mais a nova maneira de viver no serviço e na gratuidade. E a resposta de Jesus é bela, profunda e simbólica. Vale a pena repetir aqui. Em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, juntamente com perseguições e no futuro a vida eterna. E muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O tipo de vida que brota do dom de tudo é o exemplo do reino que Jesus quer estabelecer. Amplia a família e cria a comunidade, aumenta 100 vezes o número de irmãos e irmãs. Produz a partilha de bens, pois todos terão 100 vezes mais casas e campos. A providência divina se encarna e passa pela organização fraterna, onde tudo é de todos e não há mais pessoas necessitadas. Eles põem em prática a lei de Deus, que pede que não haja pobres entre vós. Deuteronômio capítulo 15. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram. Atos capítulo 2. É a experiência perfeita do serviço e da gratuidade. Não precisam esperar nenhuma vantagem, nenhuma segurança, nenhum tipo de promoção em troca. De fato, nesta vida eles terão tudo isso, mas com perseguições. Porque aqueles que neste mundo organizado, partido do egoísmo e dos interesses de grupos pessoais, experimentam um amor gratuito e o dom de si, serão crucificados como Jesus foi. Serão perseguidos neste mundo,
mas no mundo por vir terão a vida eterna de que falou o jovem rico. Uma dupla escravidão marcou a situação do povo no tempo de Jesus. A escravidão de Herodes, apoiada pelo Império Romano e mantida por todo o sistema bem organizado de exploração, e a escravidão da religião oficial, mantida pelas autoridades religiosas da época. Por isso o clã, a família, a comunidade foram se desintegrando e grande parte das pessoas vivia excluída. Para isso surgiram vários movimentos que buscavam uma nova forma de viver em comunidade. Os essênios, os fariseus e posteriormente os zelotes. Havia algo novo na comunidade de Jesus que era diferente dos outros grupos. Era a atitude para com os pobres e os excluídos. A palavra, inclusive, fariseu, significa separado. Eles viviam separados de pessoas impuras. Muitos fariseus consideravam um povo ignorante, amaldiçoado, em pecado. Ao contrário, Jesus e sua comunidade viviam com os excluídos, considerados impuros, cobradores de impostos, pecadores, prostitutas, leprosos. Jesus reconhece a riqueza e o valor que a pessoa possui. Ele os proclama felizes porque o reino é deles, é dos pobres. Ele define sua missão, anunciar a boa nova aos pobres. Ele mesmo vive pobre. Ele não tem nada para si mesmo, nem mesmo uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. E para aqueles que querem segui-lo, para compartilhar o mesmo destino, ele manda escolher ou Deus ou o dinheiro. Ordem para escolher em favor dos pobres. A pobreza que caracterizou a vida de Jesus e dos discípulos também caracterizou a missão. Ao contrário de outros missionários, os discípulos de Jesus não podiam trazer nada, nem ouro, nem dinheiro, nem 2 túnicas, nem bolsa, nem sandálias. Deviam ter fé na hospitalidade. E se fossem acolhidos pelo povo, deviam trabalhar como todos e viver do que recebiam em troca. Além disso, eles tinham que cuidar dos doentes e necessitados. Então eles poderiam dizer às pessoas: o reino de Deus está entre vós. Temos 8 santos com o nome de Albino. Hoje celebramos Albino Bispo. Santo Albino nasceu em 469 na Bretanha. Era filho de uma família de nobres. Tornou-se monge, sendo mais tarde escolhido para abade do mosteiro. Por 35 anos, dirigiu a abadia. Para tornar-se monge, teve que abandonar títulos e uma rica herança. Já era um sexagenário quando foi nomeado bispo na França. Foi sagrado por Melânio. Fez-se pai e irmão dos pobres, dos humildes, dos injustiçados. Trabalhou incansavelmente pela moralização dos costumes, opondo-se às ligações incestuosas dos ricos senhores que tomavam como esposas as próprias irmãs ou filhas. Para combater esse costume, condenado pela Igreja, Santo Albino convocou 2 concílios regionais. A piedade popular atribuiu-lhe fatos miraculosos, como o desmoronamento das portas da prisão, a libertação dos encarcerados e a morte de um soldado com um único sopro de sua boca. Foi, sem dúvida, um dos santos mais populares da Idade Média. Santo Albino faleceu no dia 1º de março do ano de 550. 6 anos depois de sua morte, já lhe foi construída uma igreja, e sua fama de santidade espalhou-se rapidamente. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste Santo Albino, animado de ardente caridade e de fé, que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. Nos falamos amanhã.